Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai fazer um exemplo de integral definida. Precisamente, a gente vai calcular a área entre duas curvas. A curva y igual a x² menos 2x e a curva y igual a 6x menos x². Esse exemplo é um exemplo que a gente já resolveu e, inclusive, está resolvido no material de integral definida da página 21. Porém, nós vamos comentar ele aqui e em seguida resolver ele de uma forma alternativa. Então, qual seria a primeira ideia para resolver esse exercício? A primeira ideia é esboçar as duas curvas. Nesse caso, a gente tem duas parábolas, uma delas côncava para baixo, a outra côncava para cima, o coeficiente do x² positivo, aqui o coeficiente do x² negativo. Para o esboço ficar bom, sempre é legal calcular quais são as raízes dessa parábola. No caso da x² menos 2x, as raízes são o 0 e o 2, que a gente esboça aqui na curva vermelha, o 2 aqui e o 0 na origem. Da curva y igual a 6x menos x², as raízes são o 0 e o 6. Nesse caso aqui, o 0 e depois novamente intercepta o eixo x no 6. Não marquei o 6 aqui porque ele não vai ser relevante para o que a gente está querendo calcular nesse momento. Bom, o exemplo 1.6.2, ele pede para determinar a área entre as duas curvas. Então, a região que eu quero calcular a área é essa que eu acabei de marcar em laranja. Como que eu escrevo a integral que representa a área da região entre essas curvas? Notem que todo o intervalo em que eu vou calcular agora a integral, em todo o intervalo aqui de 0 a 4, sempre a curva preta, que é aí 6x menos x², está por cima da curva vermelha, que é x² menos 2x. Por isso, é possível calcular essa área fazendo uma única integral entre 0 e 4. Esse 4 aqui a gente encontra igualando as duas curvas, porque é o ponto de interseção das duas curvas. Aqui do lado em verde está a continha, igual à equação x² menos 2x com 6x menos x². As duas possibilidades seriam o 0 e o 4. Bom, o 0 a gente já viu aqui que elas se interceptam, e o outro ponto de interseção é quando x é igual a 4. Bom, então, por isso, de 0 a 4, curva que está limitando a região por cima, que nesse caso é a curva 6x menos x², menos a curva que está limitando a região por baixo. Nesse caso, a curva que está em vermelho, que é y igual a x² menos 2x. Aqui dentro da integral eu posso agrupar os termos semelhantes. Por exemplo, aqui a gente tem 6x e esse menos distribuindo com esse menos vai ficar mais 2x, por isso 8x menos x² com menos x² menos 2x². Essa integral, nessa forma como ela está escrita aqui, ela foi resolvida em aula e no material na página 21. O resultado desse cálculo é 64/3 unidades de área. Certo, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é decompor essa região em 3 regiões, depois calcular cada uma das integrais separadamente e somar todos os valores, que é o que eu coloquei aqui no gráfico. O que nós estamos chamando de área 1 é essa área aqui, abaixo do eixo x, acima da curva vermelha, que é x² menos 2x. O que nós estamos chamando de área 2 é essa região abaixo da parábola 6x menos x², acima do eixo x. E a região A3 é a região limitada superiormente pela parábola 6x menos x², inferiormente pela vermelha x² menos 2x, x variando do 2 até o ponto de interseção, que é o 4. Então tá, como que eu escrevo essas integrais? Começando pela área 2, que é essa região pintada de laranja. X varia entre 0 e 2, entre 0 e 2. A região que está pintada de laranja, ela é limitada por cima pela curva que está em preto, que é 6x menos x², então primeiro eu escrevo ela.
e inferiormente pelo eixo x, que é a equação y igual a zero. Eu coloquei aqui o zero, mas não precisaria nem escrever. Então, a integral que eu tenho que calcular é a integral de 0 a 2, 6x menos x² dx. Para a área da região 1, aqui, a área 1, a região que eu quero calcular a integral, x varia de 0 até 2. Então, os extremos da integral são de 0 a 2. A curva que limita por cima é o eixo x, ou seja, y igual a zero, eu escrevi aqui. E a curva que limita por baixo é a curva vermelha, x² menos 2x, menos x² menos 2x. Como esse zero aqui não precisaria ter escrito, eu escrevi o menos já fora da integral, x² menos 2x de 0 a 2. E aí tem que calcular essa integral. Para a área da região 3, que é essa que está entre o x igual a 2 e o x igual a 4, os extremos da integral 2 e 4. Essa região 3 aqui, ela é limitada por cima pela curva preta, que é a parábola 6x menos x², então eu escrevo primeiro 6x menos x², e inferiormente pela curva que está em vermelho aqui. A região é essa aqui, que está entre a curva preta e a curva vermelha. Então, a curva vermelha é x² menos 2x, menos x² menos 2x. Sempre a curva que limita a região superiormente, menos a curva que limita a região inferiormente. Nos casos da integral da região 1 e 2, uma das curvas era o eixo x, então por isso apareceu esse zero. Na parte da integral da região A3, superiormente era a parábola côncava para baixo e inferiormente a parábola côncava para cima. Qual é o próximo passo? Calcular essas três integrais. Lembrando que no exemplo que a gente resolveu em aula e também está no material, o resultado deve dar 64 terços, afinal eu estou calculando a mesma área, só de uma forma diferente. Aqui as três áreas, as três integrais, e aqui então nós temos o cálculo das três integrais. A primeira delas, a integral menos de 0 a 2x² menos 2x. Para calcular a integral dessas duas parcelas, a gente vai usar a integral da potência. Então, a integral de x² é x ao cubo sobre 3. Menos 2x, a integral é menos 2x ao quadrado sobre 2. O passo seguinte é usar o teorema fundamental do cálculo, que diz que eu devo substituir aonde tem x o extremo superior da integral. Então, primeiro o 2, lembrando que esse menos é um menos que já vinha lá da integral, menos a mesma expressão com o zero no lugar do x. Só que como já tinha esse menos, o menos com menos ficou mais aqui nessa parte. Então, depois eu coloco o zero no lugar do x. Notem que essas duas parcelas vão acabar não contribuindo, porque vai ficar só zero. Então, somando aqui, fazendo MMC, 4 terços unidades de área. Para a integral 2, integral de 0 a 2, 6x menos x², novamente eu vou usar a integral da potência. Integral de x é x ao quadrado sobre 2 e x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Nesse caso, eu ainda posso simplificar o 6 com o 2 e fica 3. Passo seguinte, nessa expressão aqui, aonde tem x, eu substituo o extremo superior da integral, que é o 2. Então, ficou 3 vezes 2 ao quadrado menos 2 ao cubo sobre 3, menos do teorema fundamental do cálculo, substituindo o zero no lugar do x. Então, ficou 3 vezes 0 ao quadrado menos 0 ao cubo sobre 3. De novo, nessa integral, essa parte não contribui, e o que eu preciso calcular é essa expressão aqui, que resulta em 28 terços unidades de área. Para a terceira integral, calcular de 2 a 4 a integral de 8x menos 2x ao quadrado. Nesse caso, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, de novo vou poder depois simplificar aqui e sobra só o 4, menos 2 vezes a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. Teorema fundamental do cálculo, eu devo substituir no extremo, no lugar do x, o extremo superior, que é o 4, então ficou 4x, que também é 4 ao quadrado, menos 2 terços de 4 ao cubo.
menos, esse menos vem do teorema fundamental do cálculo. 4, extremo superior, extremo inferior é 2, então 4 vezes 2 ao quadrado, menos 2 terços, 2 ao cubo. E aí eu efetuo esses cálculos, observando que esse menos distribui para cada uma das parcelas, por isso aqui ficou menos 16, menos com menos, mais 16 terços, somando 32 terços. Bom, o resultado, a resposta, é a soma das respostas de cada uma dessas três integrais, que no caso, 4 terços a primeira, 28 terços a segunda, 32 terços a terceira. Somando, a gente tem os 64 terços, que é exatamente o valor da área que a gente já tinha encontrado daquele primeiro formato.